Eu acho que os dois vieram de blazer para comentar a convocação da seleção, que o Sport TV mostrou ao vivo. Eu já coloco na tela a segunda convocação do Tite para amistosos depois da Copa do Mundo. Chamou o Alisson, goleiro titular da seleção brasileira. Chamou o Ederson. Grego, o Felipe Grego é um goleiro sub-20 que atua no Grêmio. É o Hugo da vez. O terceiro goleiro aparentemente vai ser um jogador de base. O Danilo, que volta à seleção. O Fabinho, convocado como lateral mais uma vez. O Marcelo de volta à seleção depois da Copa do Mundo, ficou de fora dos dois últimos amistosos. O Alexandro segue no grupo como a lateral esquerda, agora o Felipe Luiz que sai. O Militão convocado como zagueiro, dessa vez foi convocado como zagueiro. Jogou como lateral na última. Jogou como zagueiro também. Foi chamado como lateral, no segundo jogo jogou como lateral um tempo, no segundo tempo jogou como zagueiro. Perfeito. Chamado como lateral, atuou nas duas posições e dessa vez chamado como zagueiro. Obrigado, Roger. O Miranda, o Marquinhos, o Pablo, ex-jogador do Corinthians, atual Bordeaux, que jogou com o Tite, foi campeão brasileiro com o Tite no Corinthians. Casemiro, que segue na lista, o Fred, que segue na lista, o Arthur, que segue na lista. O Wallace, novidade, ex-jogador do Grêmio, atua na Alemanha. O Renato Augusto, que havia pedido dispensa por motivos particulares e agora volta a ser convocado. O Felipe Coutinho. O Gabriel Jesus, que ficou de fora da última lista e está de volta. Roberto Firmino, que vai muito bem, obrigado, no Liverpool. Firmino na seleção. Continua Firmino. O Malcom, que é uma novidade. Jogou com o Tite no Corinthians e, em termos de seleção, é uma novidade. O Everton, que foi o nome mais polêmico do Grêmio. E o Richarlison, que segue na lista. O Richarlison havia sido convocado depois do corte do Pedro, jogou, ganhou espaço, segue na lista. E o Neymar, que é o capitão da seleção brasileira. Por que eu digo que o Everton é o nome de maior polêmica, pelo menos na minha opinião? Ele é o único jogador que atua no futebol brasileiro de toda a lista do Tite. Na convocação anterior, em que estava mais espalhado, você tinha o Paquetá do Flamengo, você tinha o Fagner do Corinthians, você tinha o Dedé do Cruzeiro e o Everton do Grêmio. E aí o Grêmio perdeu, além do Everton, o Kahneman, para um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, que foi o Grenal. O Grêmio foi jogar contra o seu maior rival e brigando pelo título sem o Everton convocado e o Kahneman convocado pela Argentina. Dessa vez, o Tite convoca apenas um jogador que atuou no Brasil. De novo, o Everton. Além do goleiro sub-20, que não vai fazer diferença como o Hugo do Flamengo no anterior não fazia. E o Everton desfalca o Grêmio num jogo que também pode ser chave na briga pelo título contra o Palmeiras. Não entendi a convocação do Everton. O Edu falou antes da entrevista coletiva do Tite, comunicou que não levaria nenhum jogador dos times brasileiros envolvidos nas semifinais e possivelmente na final. Porque a final da Copa do Brasil. Não citou Libertadores. Mas você não acha que seria justo, então, deixar o futebol brasileiro... Já que é possível fazer uma lista só com jogadores que estão no radar do Tite, não sou eu que vou dizer para o Tite quem ele convoca, mas ele fez uma lista só com jogadores que atuam fora do Brasil, ou seja, apenas uma exceção. É possível pegar jogadores que atuam fora do Brasil e que estejam no radar do Tite. Hoje mesmo ele citou o David Neres, que atua na Holanda. Vocês não acham que seria mais justo, com o Campeonato Brasileiro, deixar todo mundo de fora, então, nessa lista? Só o Grêmio teve jogador chamado? Não, veja, André, como que pode interpretar essa lista, essa convocação, de várias maneiras. Primeiro, o Roger está dizendo que o Edu comunicou que não vai chamar os jogadores que estão competindo na Copa do Brasil. Então tem possibilidade de ganhar o título, um a mais do outro, né? E o Campeonato Brasileiro, porque por acaso são envolvidos. Não vou tirar porque não tirar a chance de ganhar o título. Por outro lado, o Grêmio vai fazer contra Palmeiras, chance de ganhar o título. Pode ser um jogo decisivo para ser campeão. Vai ser decisivo porque o Grêmio tem a sequência essa, que agora 3 próximos jogos tem chance de ganhar os 3, vai chegar contra Palmeiras e aí vai ter 1 ponto, ó, assumir briga direta, né? Briga direta de 6 pontos. Esse é um lado, né? Você já pensou que eu vou favorecer aquele que tem mais chance de ganhar 2 títulos, aquele que tem chance de ganhar 1 título, eu vou prejudicar. Do outro lado, Cara, só tem um jogador no Brasil que presta para a seleção? Não tem mais ninguém?
É outra discussão. É outra discussão. E outro cara que não estão aqui, lá de fora está dizendo, poxa, tá vendo, sou um jogador. Essa é uma discussão que eu diria... Não tem esses jogadores no Brasil, o campeonato brasileiro é tão fraco que não tem outro jogador que merece para a seleção. Essa discussão que o Pet traz é mais interessante, vou te dizer por quê. Embora 4 times não possam ter jogadores convocados. 4 times. Não podem por quê? Copa do Brasil. Mas não podem por quê? Porque... Pela gentileza, sim, pela obrigação, pelo bom senso. Pelo bom senso. Pelo bom senso. A expressão usada foi pelo bom senso. Bom senso para eles. E o bom senso para o Grêmio não existe. Então, o bom senso caiu. Esse foi... eu concordo com o Pet com um detalhe. Só para terminar. Pois não. Então, essas são maneiras de interpretações, né? E a segunda, né? Porque agora você tem o jogo mais importante, porque o jogo, além de dia 12, que vai contra... Mas o segundo jogo, dia 16, é contra a Argentina. Que o Tite falou que não é amistoso, é sempre um jogo à vera. Não, mas mesmo que seja amistoso, é o clássico. Sim, que eu quis dizer. É o jogo Grenal, é o jogo Corinthians-Palmeiras, é o jogo Flamengo-Vasco, o jogo Cruzeiro. Não tem esse jogo amistoso contra a Argentina. Então, teoricamente, contra esse jogo, vou chamar o melhor. Tanto que vieram alguns. Volta a Miranda, volta o Gabriel Jesus, né? Voltou o Marcelo, mas ele fez uma mescla também. Ele voltou o Miranda, mas deixou o Thiago Silva de fora. Voltou o Marcelo, mas deixou o Felipe Luiz de fora. São 6 novidades em relação à lista anterior. Agora, fica muito claro... Gabriel Jesus, né? Voltou o Gabriel Jesus, voltou o Paulinho, Renato Augusto. Agora, fica muito claro que... Primeiro, eu acho que tinha que ter tido uma atitude... Se não é para chamar ninguém do futebol brasileiro, não é porque está presa a essa ou aquela competição. Não chama ninguém. Então, eu acho que o Everton não deveria ter sido convocado. Porque aí eu não estou chamando ninguém em atividade no futebol brasileiro. Foi uma linha adotada. Na primeira convocação não se adotou. E me parece que a sinalização que a Comissão Técnica dá é que ela entendeu que foi um erro ter chamado esses jogadores que atuam no futebol brasileiro, especialmente esses jogadores envolvidos em outras competições além do Campeonato Brasileiro, porque a operação para que esses jogadores disputassem os jogos pelas suas equipes, ela beneficiou as equipes, mas ela acaba com o jogador. Tem aqui 2 ex-atletas que sabe que dá para entrar em campo, dá. Eu duvido que a CBF e o Tite tenham diagnosticado essa atitude de ter convocado jogadores de Cruzeiro, de Flamengo, de Corinthians como um erro. Eu acho que na cabeça deles, o grande erro, e que na minha também é o calendário. Quando você tem datas FIFA e você não para o campeonato. Ele admite que não vai você não para o campeonato. E outra coisa, ele não convocou dessa vez pela confusão que dá. Pela discussão que dá, pelos clubes reclamarem. Rogério, não mas por aí detectar que foi um erro para a seleção brasileira. É um erro para a seleção brasileira não é. Mas é uma repercussão que gera uma discussão que a CBF está tentando evitar isso hoje em dia, né? Mas mesmo assim, com a convocação do Everton, as coisas... Eu acho que tem um traço de incoerência. Eu acho que, assim, o restante da convocação, chamar o Paulinho, que, na minha opinião, é um jogador sem perspectivas futuras num novo ciclo da seleção brasileira, para a Copa do Mundo, pensando na Copa do Mundo de 22, acho que o Paulinho vai acrescentar muito pouco nisso. Não vai nada. Mas aí você tem que entender o perfil do Tite também, né, PC? Ele não vai crucificar ninguém por causa da Copa do Mundo. Ele vai convocar 1, 2 vezes e depois vai tirando aos poucos. Então, ele não vai... É o que eu quero zerar Copa do Mundo. Trazer o Paulinho, embora o Paulinho não me pareça que vai fazer um ciclo não até vai, a Copa. Também acho. Eu entendo. Agora, se você não diz o Renato Augusto. Paulinho foi convocado. Paulinho meia, do Paulinho que foi do Corinthians. Sim. Que foi... Copa do Mundo titular, pô. Paulinho não foi convocado. Eu vi convocado. Casemiro, Fred, Arthur, Wallace, Renato Augusto e Felipe Coutinho. Eu vi o Paulinho não apareceu na nossa lista. No Redação Sport então TV hoje. Não. Renato Augusto. Eu também vi. Augusto. Eu vi Paulinho e Renato Augusto. Felipe Coutinho e Renato Então Augusto. porque como Roger... Eu também vi foto do Paulinho e tudo Só se a gente colocou tudo errado aqui. Não. Paulinho não. Tudo bem. Augusto, então foi porque... Renato Augusto e Felipe Coutinho. Eu também vi. Eu estava assistindo Não estamos sós. E botaram a foto do Paulinho. Tudo bem. O Malcom foi convocado. Malcom sim. Tudo bem. Esquece então, porque na verdade nós vimos e apareceu. Agora, deixa eu falar. Por exemplo, no momento está jogando muito. O Renato Augusto não joga. Por isso estou dizendo. Qual é o critério? O Renato Augusto, eu até entendo, embora não creia que ele vá fazer um ciclo até a Copa do Mundo. É normal, como disse o Roger, você vai chamar jogadores que foram à Copa, enfim. Agora, se eu não vou convocar
jogadores que atuam no futebol brasileiro, porque as suas equipes estão envolvidas na Copa do Brasil, eu não vou chamar nenhum jogador que atua no futebol brasileiro. Exato, esse é o ponto. Entende? Exato. Isso é abrir, assim como ao chamar o Paquetá, o Dedé e o Fagner, na convocação anterior, abriu-se uma janela para toda a controvérsia que existiu e para uma velha discussão do futebol brasileiro em que Tite, Mano Menezes, Dunga, todos eles já foram personagens dessas discussões, porque é uma incompatibilidade entre o calendário de seleção e o calendário do futebol brasileiro. Aí a gente fica atacando sintoma, que é um hábito brasileiro em qualquer coisa, que é atacar sintoma. Então fica discutindo. Não devia ter chamado, e não discute a doença, que é o raio do calendário. Pois bem, agora, não chama o Everton, não chama ninguém. Porque eu não vou chamar jogadores em atividade no futebol brasileiro e aí marca uma posição. Olha, não estou chamando jogadores que atuam no Brasil, porque como o calendário aqui não é interrompido, eu não quero prejudicar os clubes. Isso prejudica o meu trabalho. Quero dizer que como técnico da seleção brasileira, o meu trabalho é prejudicado, porque há jogadores no futebol brasileiro que eu gostaria de convocar, mas eu não vou prejudicar os clubes. Pronto, agora você não chama o Dedé, não chama o Paquetá, não chama o Fagner. Ah, mas vem o Everton.